Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos e moro em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante que está acontecendo na minha vida porque há 8 meses minha prima Juliana, que tinha 29 anos, morreu em um incêndio na casa dela. Um incêndio que inicialmente foi considerado acidental, causado por um curto-circuito, e eu assumi a guarda do filho dela, o Caio, que na época tinha 10 anos, porque ele não tinha mais ninguém. O pai biológico dele, o Marcelo, que é ex-marido da Juliana, tinha perdido a guarda há 3 anos por causa de violência doméstica, e nunca mais tinha tido contato com o menino, e eu achei que seria temporário, que eu ia cuidar do Caio até a situação se estabilizar. Mas conforme os meses foram passando, eu me apeguei muito a ele. Ele se apegou a mim, e eu decidi adotá-lo oficialmente. E há 3 meses a adoção foi finalizada, e o Caio se tornou legalmente meu filho. Mas há 2 meses minha vida virou um pesadelo absoluto porque eu descobri que o incêndio que matou a Juliana não foi acidental, foi criminoso, foi provocado intencionalmente. E todas as evidências apontam para o Marcelo, o ex-marido dela, que é delegado de polícia aqui de Ribeirão Preto, um homem extremamente poderoso, violento, controlador, e que nunca aceitou o divórcio, nunca aceitou perder a guarda do filho, e que aparentemente matou a Juliana para se vingar dela, e agora ele está usando todo o poder dele, toda a influência dele na polícia, para encobrir o crime, para me incriminar por crimes que eu não cometi, para conseguir a guarda do Caio, e para me destruir completamente. E eu estou apavorado, completamente apavorado, porque eu estou lutando contra um delegado de polícia corrupto que tem o sistema inteiro do lado dele, que pode fabricar provas, que pode me prender, que pode fazer qualquer coisa, e eu não sei como me proteger, como proteger o Caio, e ao mesmo tempo fazer justiça pela Juliana e provar que ele é um assassino. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa. Tem muitas camadas, e vocês precisam entender todo o contexto para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. A Juliana era minha prima por parte de mãe. A gente cresceu junto, éramos muito próximos, praticamente irmãos. Nossas mães eram irmãs, e a gente passava todos os finais de semana juntos, todas as férias, todos os feriados. E a Juliana era uma pessoa incrível, alegre, inteligente, trabalhadora. Ela era enfermeira, trabalhava no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e ela sempre foi muito dedicada, muito responsável. Quando a Juliana tinha 19 anos, ela conheceu o Marcelo. Ele tinha 25 na época. Ele era policial militar, estava começando a carreira, e ele era charmoso, bonito, atencioso, e a Juliana se apaixonou perdidamente. E eles começaram a namorar, e no começo parecia tudo perfeito. Ele era o namorado ideal, sempre presente, sempre carinhoso, e a família toda gostava dele, achava que ele era um bom partido. Eles namoraram por 2 anos e se casaram. A Juliana tinha 21 anos, e logo depois ela engravidou do Caio. E quando o Caio nasceu, a Juliana estava radiante. Ela era uma mãe dedicada, amorosa. E o Marcelo parecia ser um bom pai, um bom marido. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. E a Juliana começou a se afastar da família. Ela parou de ir nos almoços de domingo, parou de atender as ligações. E quando a gente conseguia falar com ela, ela sempre tinha uma desculpa. Dizia que estava ocupada, que estava tudo bem, mas a gente percebia que tinha algo errado. Eu lembro que uma vez eu fui na casa dela sem avisar. E quando ela abriu a porta, ela estava com um roxo no braço. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela disse que tinha batido na quina da mesa. Mas eu não acreditei, e eu insisti. E ela começou a chorar. E ela me contou que o Marcelo estava batendo nela, que ele tinha mudado completamente depois que o Caio nasceu, que ele tinha se tornado controlador, ciumento, violento, e que ele batia nela por qualquer motivo, porque a comida estava fria, porque ela tinha demorado para responder uma mensagem, porque ela tinha conversado com um colega de trabalho, e ela estava com medo, muito medo, mas ela não sabia o que fazer. Ela tinha medo de denunciar, medo de que ele fizesse algo pior. Eu tentei convencê-la a sair de casa,
a fazer uma denúncia, a pedir uma medida protetiva. Mas ela disse que não podia, que ele era policial, que ele tinha armas, que ele tinha amigos na polícia, e que se ela denunciasse, ele ia matá-la. E eu fiquei desesperado, mas eu não sabia o que fazer. Eu não podia forçá-la. E eu tentei ficar perto, tentei dar apoio, mas o Marcelo começou a impedir que ela tivesse contato com a família. Ele controlava o celular dela, controlava as saídas dela, e foi ficando cada vez mais difícil falar com ela. Isso durou anos, gente, anos de abuso, de violência. E a Juliana estava presa naquele relacionamento. E o Caio estava crescendo naquele ambiente tóxico, vendo o pai bater na mãe. E eu sei que aquilo estava destruindo ele também. Mas a gente não conseguia fazer nada, porque o Marcelo era muito esperto. Ele nunca deixava marcas visíveis. Ele batia em lugares que a roupa escondia. E ele ameaçava a Juliana constantemente. Dizia que se ela contasse pra alguém, ele ia matar ela e a família inteira. Até que há cerca de 4 anos, quando o Caio tinha 6 anos, a Juliana finalmente teve coragem de denunciar. Ela foi na delegacia da mulher, fez um boletim de ocorrência, pediu uma medida protetiva. E ela saiu de casa, veio morar comigo temporariamente, e ela entrou com o pedido de divórcio e de guarda exclusiva do Caio. O Marcelo ficou furioso, completamente furioso. Ele começou a perseguir a Juliana, a me ameaçar. Ele aparecia na minha casa, no hospital onde ela trabalhava. E ele dizia que ela ia se arrepender, que ela ia pagar por ter o humilhado. E a gente fez várias denúncias, mas nada acontecia, porque ele era policial, ele tinha proteção, e os colegas dele sempre davam um jeito de arquivar as denúncias, de dizer que não tinha provas suficientes. O processo de divórcio foi longo, difícil, e o Marcelo fez de tudo para dificultar. Ele contratou advogados caros, ele usou a influência dele, mas no final a Juliana conseguiu o divórcio, conseguiu a guarda exclusiva do Caio, e o Marcelo foi proibido de se aproximar dela e do menino. Ele só podia ter visitas supervisionadas, mas ele nunca apareceu para as visitas. Ele simplesmente desapareceu da vida do Caio, e a gente achou que ele tinha finalmente aceitado, que ele tinha seguido em frente. A Juliana alugou uma casa pequena aqui em Ribeirão Preto, ela voltou a trabalhar, voltou a ter uma vida normal, e o Caio estava se recuperando, estava mais feliz, mais tranquilo, e a gente achava que o pior tinha passado, que eles finalmente estavam seguros. Mas há 8 meses, em fevereiro deste ano, aconteceu a tragédia. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 2 da manhã, e eu recebi uma ligação da polícia dizendo que a casa da Juliana estava pegando fogo, que os bombeiros estavam no local e que eu precisava ir até lá imediatamente. Eu fui correndo, gente. Eu dirigi desesperado. E quando eu cheguei, a casa estava completamente em chamas. Os bombeiros estavam tentando controlar o fogo. E eu perguntei pela Juliana e pelo Caio. E eles disseram que o Caio tinha conseguido sair, que ele estava no hospital sendo atendido, mas que a Juliana estava dentro da casa e que eles não tinham conseguido chegar até ela a tempo. Eu fui correndo para o hospital, e quando eu cheguei, o Caio estava sendo atendido. Ele tinha inalado muita fumaça, tinha queimaduras leves nos braços e nas pernas, mas ele estava vivo, ele estava consciente, e quando ele me viu, ele começou a chorar. E ele disse: "Tio Rodrigo, a mamãe não saiu. Eu tentei acordar ela, mas ela não acordava. E o fogo estava muito forte, e eu tive que sair. E eu abracei ele, e eu disse que não era culpa dele, que ele tinha feito certo, e eu fiquei com ele no hospital, enquanto os médicos cuidavam dele. Algumas horas depois, a polícia veio me informar que a Juliana tinha morrido, que o corpo dela tinha sido encontrado no quarto, e que ela tinha morrido por asfixia causada pela fumaça. E eu entrei em choque, completamente em choque, porque a Juliana tinha apenas 29 anos, ela tinha a vida inteira pela frente, e ela tinha morrido de uma forma horrível, e o Caio tinha perdido a mãe, e eu não sabia como eu ia contar pra ele, como eu ia lidar com aquilo. A polícia disse que o incêndio tinha sido causado por um curto-circuito na fiação elétrica da casa, que era uma casa antiga, que a fiação estava precária e que tinha sido um acidente. E eu aceitei aquela explicação na época, porque eu estava em choque. Eu não estava pensando direito, e eu só queria cuidar do Caio, garantir que ele ficasse bem. O Caio ficou internado por 3 dias, e depois ele recebeu alta, e ele veio morar comigo, porque ele não tinha mais ninguém. O pai dele tinha perdido a guarda e não tinha mais contato. E eu era o parente mais próximo. E eu assumi a guarda provisória dele. E eu comecei a cuidar dele. E foi muito difícil, porque ele estava traumatizado. Ele tinha pesadelos todas as noites. Ele acordava gritando, dizendo que via a mãe no fogo. E ele se culpava. Dizia que ele devia ter salvado ela. E eu tentava acalmá-lo, dizer que não era culpa dele,
mas ele não conseguia aceitar. Eu coloquei ele em terapia, com uma psicóloga especializada em trauma infantil. E aos poucos ele foi melhorando, foi se abrindo. E ele começou a criar um vínculo comigo. Ele começou a me chamar de pai. E eu percebi que ele precisava de estabilidade, de uma família. E eu decidi que eu queria adotá-lo oficialmente, que eu queria ser o pai dele. E eu entrei com o pedido de adoção. O processo foi relativamente rápido, porque eu já tinha a guarda provisória, porque eu era parente próximo e porque o pai biológico não tinha mais direitos. Ele tinha perdido a guarda e não tinha feito nenhum movimento para reverter isso, e há 3 meses a adoção foi finalizada, e o Caio se tornou oficialmente meu filho, Caio Ferreira Almeida, com o meu sobrenome. E eu estava tão feliz, tão realizado, porque eu tinha um filho, e eu ia fazer de tudo para dar uma vida boa para ele, para compensar tudo que ele tinha passado. Mas há 2 meses tudo mudou, tudo desmoronou de forma horrível. Eu estava em casa, era um sábado de manhã, e tocou a campainha. E quando eu abri a porta, tinha um homem. Ele tinha uns 50 e poucos anos, estava de terno, e ele se apresentou como Antônio. E disse que ele era perito criminal aposentado, e que ele tinha trabalhado na perícia do incêndio da casa da Juliana, e que ele precisava falar comigo, que era urgente. Eu deixei ele entrar, ofereci um café, e ele disse que ele tinha ficado incomodado com o laudo do incêndio, que tinha algumas coisas que não faziam sentido, e que ele tinha feito uma investigação particular, por conta própria, porque ele achava que tinha algo errado e que ele tinha descoberto coisas graves, muito graves. Ele me mostrou fotos, documentos, laudos técnicos, e ele me explicou que o incêndio não tinha sido causado por um curto-circuito, que na verdade tinha sido criminoso, tinha sido provocado intencionalmente e que alguém tinha usado acelerante, provavelmente gasolina, para iniciar o fogo, e que tinha evidências claras disso, mas que o laudo oficial tinha sido adulterado, tinha sido modificado para parecer que foi um acidente. Eu fiquei chocado, completamente chocado, e eu perguntei quem tinha feito aquilo, quem tinha matado a Juliana, e ele disse que ele tinha investigado, que ele tinha conversado com vizinhos, que ele tinha analisado as câmeras de segurança da região e que ele tinha visto que na noite do incêndio, por volta da meia-noite, um carro tinha parado na frente da casa da Juliana e um homem tinha saído do carro, tinha entrado na casa e tinha saído alguns minutos depois, e logo depois o fogo tinha começado. Ele conseguiu identificar a placa do carro e descobriu que o carro era registrado no nome do Marcelo, o ex-marido da Juliana, o delegado de polícia, e ele disse que era óbvio que o Marcelo tinha matado a Juliana, que ele tinha provocado o incêndio e que ele tinha usado a influência dele para adulterar o laudo para encobrir o crime. Eu fiquei gelado, completamente gelado, e eu perguntei por que ele estava me contando aquilo, por que ele não tinha ido direto na polícia, e ele disse que ele tinha tentado, que ele tinha levado as evidências para a corregedoria, para o Ministério Público, mas que ninguém quis investigar, porque o Marcelo é muito poderoso. Ele é delegado há mais de 10 anos, ele tem conexões políticas, ele tem amigos em todas as esferas da polícia, e ninguém quer mexer com ele, e que o Antônio tinha sido ameaçado. Tinham dito para ele parar de investigar, que ele ia se meter em problemas, e ele ficou com medo, mas ele não conseguia ficar em silêncio, e ele decidiu me procurar, porque ele achava que eu tinha o direito de saber a verdade, e que talvez eu pudesse fazer algo. Eu agradeci ele, peguei todas as evidências que ele tinha, e eu fui em um advogado criminalista que eu conhecia, e eu mostrei tudo para ele, e ele analisou, e ele disse que as evidências eram sólidas, que era claro que o incêndio tinha sido criminoso, e que o Marcelo era o principal suspeito, mas que seria muito difícil conseguir uma investigação, porque o Marcelo tinha proteção, e que a gente precisaria de mais provas, de testemunhas, e que seria uma batalha longa e difícil. Eu decidi que eu ia lutar, que eu ia fazer justiça pela Juliana, e eu fui na imprensa. Eu procurei jornalistas investigativos, e eu contei a história, mostrei as evidências, e alguns jornalistas se interessaram, e eles começaram a investigar, a fazer reportagens, e a história começou a ganhar repercussão, e a pressão sobre a polícia aumentou, e finalmente a Corregedoria abriu uma investigação interna, e o Ministério Público também abriu um inquérito. Mas foi aí que o pesadelo começou de verdade, porque o Marcelo percebeu que eu estava investigando, que eu estava tentando incriminá-lo, e ele começou a usar todo o poder dele para me destruir, para me incriminar, para conseguir a guarda do Caio. Primeiro, ele entrou com um pedido de revisão da guarda, dizendo que ele era o pai biológico do Caio, que ele tinha direitos, e que a adoção tinha sido feita de forma irregular, sem o consentimento dele, e que ele queria a guarda do filho.
O meu advogado argumentou que ele tinha perdido a guarda há anos por causa de violência doméstica, que ele nunca tinha tido contato com o Caio, que ele tinha abandonado o menino, e que a adoção tinha sido feita legalmente, com a aprovação da justiça, e que não havia motivo para reverter. Mas o juiz, que aparentemente é amigo do Marcelo, aceitou o pedido e marcou uma audiência para discutir a guarda. Depois o Marcelo começou a fabricar provas contra mim, ele começou a dizer que eu era usuário de drogas, que eu tinha envolvimento com o tráfico, e de repente começaram a aparecer denúncias anônimas contra mim, dizendo que eu vendia drogas, que eu tinha drogas em casa. E a polícia fez uma busca e apreensão na minha casa. E eles encontraram uma pequena quantidade de cocaína escondida no meu armário. E eu fui preso em flagrante. Eu fiquei desesperado, gente, completamente desesperado, porque eu nunca usei drogas na minha vida. Eu nunca tive envolvimento com tráfico. E era óbvio que aquilo tinha sido plantado, que o Marcelo tinha usado os contatos dele na polícia para fabricar aquela prova, para me incriminar. Mas eu não conseguia provar. E eu fui preso. E eu passei 3 dias na cadeia até conseguir pagar a fiança e sair. O Caio ficou com uma amiga minha durante esses 3 dias. E quando eu saí e fui buscá-lo, ele estava apavorado. Ele estava chorando, dizendo que ele não queria perder mais ninguém, que ele não queria que eu fosse preso. E eu abracei ele. E eu prometi que eu ia resolver aquilo, que eu não ia deixar que nada acontecesse com a gente. Mas eu estava com medo, muito medo, porque eu estava lutando contra um sistema corrupto, contra um delegado que podia fazer qualquer coisa. O processo criminal contra mim está em andamento. Eu estou sendo acusado de tráfico de drogas. E se eu for condenado, eu posso pegar de 5 a 15 anos de prisão. E eu vou perder a guarda do Caio. E o Marcelo vai conseguir o que ele quer. Ele vai conseguir a guarda do menino. E eu não posso deixar isso acontecer. Porque o Caio tem pavor do Marcelo. Ele lembra do pai batendo na mãe. Ele lembra da violência. E ele me implorou para não deixar que o Marcelo fique com ele. O meu advogado está tentando provar que a droga foi plantada, que foi uma armação. Ele pediu para analisar as câmeras de segurança da minha casa, para ver se alguém entrou antes da polícia. Mas as câmeras, misteriosamente, pararam de funcionar no dia anterior à busca. E é óbvio que foi sabotagem, mas a gente não consegue provar. Além disso, o Marcelo começou uma campanha de difamação contra mim. Ele espalhou nas redes sociais que eu sou traficante, que eu sou um perigo para o Caio. E eu comecei a receber ameaças, mensagens de ódio. E eu perdi o emprego, porque a empresa onde eu trabalhava não quis manter um funcionário acusado de tráfico. E eu estou desempregado, sem renda. E eu estou tendo dificuldades financeiras enormes, porque eu preciso pagar advogado, preciso pagar as contas, preciso cuidar do Caio. A investigação sobre o incêndio está avançando lentamente, muito lentamente, porque o Marcelo está usando toda a influência dele para atrapalhar, para intimidar testemunhas, para fazer desaparecer evidências. E o perito Antônio, que me procurou, desapareceu, ninguém sabe onde ele está, e eu estou com medo de que ele tenha sido morto, de que o Marcelo tenha feito algo contra ele. Alguns vizinhos da Juliana que tinham visto o carro do Marcelo na noite do incêndio se recusam a testemunhar. Eles dizem que têm medo, que não querem se envolver. E eu entendo, porque o Marcelo é perigoso, ele é um delegado corrupto, violento, e ele pode fazer qualquer coisa. Mas tem uma testemunha que está disposta a falar. É uma senhora idosa que mora em frente à casa onde a Juliana morava, a dona Marta. Ela tem 78 anos. E ela me procurou, disse que ela viu tudo na noite do incêndio, que ela viu o Marcelo chegar, entrar na casa, sair alguns minutos depois, e logo depois o fogo começar. E ela disse que ela está disposta a testemunhar, porque ela gostava muito da Juliana e ela quer justiça. O meu advogado está preparando o depoimento dela. E a gente está tentando garantir a segurança dela, porque se o Marcelo descobrir que ela vai testemunhar, ele pode fazer algo contra ela, e a gente está tentando conseguir proteção policial para ela. Mas é difícil porque a polícia está do lado do Marcelo. O Caio está sofrendo muito com tudo isso. Ele está tendo pesadelos novamente. Ele está com medo de perder mais alguém. Ele está com medo de que o pai biológico consiga a guarda dele. E ele me disse que se isso acontecer, ele vai fugir. Ele vai fazer qualquer coisa para não ficar com o Marcelo. E eu estou tentando acalmá-lo, dizer que eu vou protegê-lo, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque o sistema está contra mim. A audiência de guarda está marcada para daqui a 1 mês, e eu estou apavorado porque o juiz é amigo do Marcelo. E eu tenho medo de que ele decida a favor dele, de que ele dê a guarda do Caio para o Marcelo. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar que aquele monstro fique com o meu filho. O meu advogado está preparando uma defesa forte. Ele vai apresentar todas as evidências de violência doméstica do Marcelo, vai mostrar que ele perdeu a guarda por motivos graves, que ele abandonou o Caio e que o Caio tem pavor dele. E a gente vai pedir para o Caio ser ouvido, para ele poder dizer o que ele quer.
E eu espero que o juiz leve em consideração a vontade dele, mas eu não tenho certeza. Eu também estou tentando juntar mais evidências contra o Marcelo, evidências do incêndio, e eu contratei um detetive particular, um ex-policial que não tem medo do Marcelo, e ele está investigando, tentando encontrar mais testemunhas, mais provas, e ele já descobriu algumas coisas interessantes. Ele descobriu que o Marcelo tinha feito ameaças contra a Juliana nas semanas antes do incêndio. Ele tinha mandado mensagens para ela dizendo que ela ia se arrepender de ter pedido o divórcio, que ela ia pagar, e essas mensagens foram recuperadas do celular da Juliana, que estava com a polícia, e o detetive conseguiu cópias. E isso é uma evidência importante, porque mostra que ele tinha motivo, que ele queria se vingar dela. Ele também descobriu que o Marcelo tinha comprado gasolina em um posto de combustível na noite do incêndio, algumas horas antes, e ele pagou em dinheiro, tentando não deixar rastros. Mas o posto tem câmeras de segurança, e o detetive conseguiu as imagens. E dá pra ver claramente o Marcelo enchendo um galão de gasolina. E isso é uma evidência fortíssima, porque mostra que ele tinha o acelerante que foi usado no incêndio. O meu advogado está preparando uma petição para apresentar essas novas evidências ao Ministério Público, e a gente está esperando que isso seja suficiente para que o Marcelo seja indiciado, para que ele seja preso e para que ele pague pelo que fez. Mas enquanto isso, eu estou vivendo um pesadelo. Eu estou sendo processado criminalmente por tráfico de drogas. Eu estou lutando para manter a guarda do Caio. Eu estou desempregado, sem dinheiro. E eu estou sendo perseguido por um delegado corrupto que quer me destruir. E eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa batalha. O Caio me perguntou ontem se a gente vai ficar junto, se ninguém vai separar a gente. E eu disse que sim, que eu vou lutar até o fim, que eu não vou deixar que nada aconteça com ele. Mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa, porque o sistema está contra mim, e o Marcelo é muito poderoso. Eu estou pensando em fugir, em pegar o Caio e ir para outro estado, mudar de identidade, começar uma vida nova. Mas eu sei que isso seria ilegal, que eu seria considerado sequestrador, e que se a gente fosse encontrado eu seria preso e o Caio seria entregue ao Marcelo. Então eu não posso fazer isso. Eu preciso lutar dentro da lei, mesmo que a lei esteja contra mim. Eu também estou pensando em procurar a imprensa nacional, em dar entrevistas, em expor o caso, porque quanto mais visibilidade o caso tiver, mais difícil vai ser para o Marcelo encobrir, e talvez a pressão pública force as autoridades a investigarem de verdade, a prenderem ele, mas eu tenho medo de que isso piore a situação, de que ele fique mais violento, mais desesperado. A minha família está me apoiando. Minha mãe, que é irmã da mãe da Juliana, está destruída. Ela perdeu a sobrinha, e ela está com medo de perder o neto também, e ela está fazendo de tudo para me ajudar. Ela está pagando parte dos honorários do advogado. Ela está cuidando do Caio quando eu preciso resolver coisas. E ela está sendo meu suporte emocional, porque eu estou no limite. Eu estou quase entrando em colapso. Eu não durmo direito. Eu tenho pesadelos. Eu acordo no meio da noite achando que a polícia está batendo na porta, que eles vão me prender de novo, que eles vão levar o Caio, e eu estou vivendo em constante estado de alerta, de medo, e é uma forma horrível de viver. O Caio percebe que eu estou mal, ele tenta me animar. Ele diz que a gente vai ficar bem, que a gente vai vencer, e ele é tão forte, tão corajoso, e eu me inspiro nele. Eu luto por ele, porque ele merece uma vida boa, uma vida segura, longe do Marcelo, longe da violência. Eu descobri também que o Marcelo está em um relacionamento novo, ele está namorando uma mulher, e eu fiquei sabendo por uma amiga que essa mulher também sofre violência, que ele bate nela, que ele é controlador, e eu tentei entrar em contato com ela, tentei convencê-la a denunciar, a testemunhar contra ele, mas ela se recusou. Ela disse que tem medo, que ele vai matá-la se ela falar. E eu entendo o medo dela. Mas ao mesmo tempo eu fico frustrado, porque se ela testemunhasse seria mais uma prova de que ele é violento, de que ele é perigoso. O julgamento do processo criminal contra mim está marcado para daqui a 2 meses. E eu estou me preparando. O meu advogado está montando uma defesa forte. A gente vai tentar provar que a droga foi plantada, que foi uma armação do Marcelo. E a gente vai apresentar evidências de que ele tem motivos para me incriminar. Porque eu estou investigando ele, porque eu estou tentando provar que ele matou a Juliana. Mas eu tenho medo de que não seja suficiente, de que o juiz não acredite em mim, de que eu seja condenado. E se isso acontecer, eu vou perder tudo. Vou perder a liberdade, vou perder o Caio, e o Marcelo vai vencer, e eu não posso deixar isso acontecer. Eu também estou tentando encontrar o perito Antônio, o homem que me procurou e me mostrou as evidências do incêndio, porque ele desapareceu, e eu estou com medo de que ele tenha sido morto. Mas eu preciso encontrá-lo.
porque ele é uma testemunha-chave. Ele pode confirmar que o laudo foi adulterado, que o incêndio foi criminoso, e o depoimento dele seria fundamental. O detetive particular que eu contratei está procurando ele, está investigando, e ele descobriu que o Antônio tinha recebido ameaças, que ele tinha sido seguido e que ele ficou com medo e fugiu. Ele saiu de Ribeirão Preto e está escondido em algum lugar, e a gente está tentando localizá-lo, tentando convencê-lo a voltar e testemunhar. Mas é difícil, porque ele está com muito medo. Eu sinto que eu estou em uma corrida contra o tempo, que eu preciso juntar todas as evidências, todas as testemunhas, antes da audiência de guarda, antes do julgamento criminal, porque se eu não conseguir provar que o Marcelo é um assassino, que ele é corrupto, eu vou perder tudo. O Caio me disse que ele lembra de coisas da noite do incêndio, coisas que ele não tinha contado antes. Ele disse que ele acordou com um cheiro forte, um cheiro de gasolina, e que ele ouviu vozes. Ele ouviu a mãe discutindo com alguém, e ele acha que era o pai. Ele acha que o Marcelo estava lá. E isso é importante, muito importante, porque se o Caio testemunhar, se ele disser que o pai estava lá, isso pode ser a prova que falta. Mas eu não quero expor o Caio. Eu não quero que ele tenha que reviver aquele trauma, que ele tenha que testemunhar em um tribunal, ser questionado. Mas talvez seja necessário, talvez seja a única forma de provar a verdade. E eu vou conversar com a psicóloga dele. Vou ver se ele está preparado, se ele aguenta, porque eu não quero prejudicá-lo mais do que ele já foi prejudicado. Eu também descobri que o Marcelo está sendo investigado por outros crimes, por corrupção, por extorsão, por abuso de autoridade, e que tem outras vítimas dele, outros policiais que foram perseguidos por ele, outras pessoas que foram ameaçadas. E eu estou tentando entrar em contato com essas pessoas, tentando convencê-las a testemunhar, porque quanto mais evidências a gente tiver contra ele, mais fácil vai ser derrubá-lo. Mas é difícil, porque as pessoas têm medo, muito medo, porque ele é poderoso, e porque ele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de matar, e eu entendo o medo delas, mas eu preciso que elas sejam corajosas, que elas falem, porque se a gente não falar, se a gente não denunciar, ele vai continuar fazendo vítimas, ele vai continuar destruindo vidas. Então é isso, gente, essa é a minha história, meu pesadelo, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinho, e que no final a justiça vai prevalecer, que o Marcelo vai ser preso, que ele vai pagar pelo que fez, e que eu vou conseguir manter a guarda do Caio, e que a gente vai poder viver em paz, sem medo, sem ameaças. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a verdade vai vencer e que aquele monstro vai pagar pelo que fez, porque ele precisa pagar. Ele matou a Juliana, ele está tentando me destruir, e ele não pode sair impune. A audiência de guarda é daqui a 1 mês. O julgamento criminal é daqui a 2 meses, e eu vou atualizar vocês sobre os resultados. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado e que a justiça prevaleça, porque a justiça precisa prevalecer. Sempre. Eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Vou fazer tudo o que eu puder para proteger o Caio, para fazer justiça pela Juliana e para provar que o Marcelo é um assassino, um corrupto e que ele precisa ser tirado de circulação. Precisa ser impedido de fazer mais vítimas, porque ele é um perigo para a sociedade e ele não pode continuar livre, usando o poder dele para destruir vidas. O Caio é minha prioridade. Ele é meu filho. E eu vou protegê-lo com a minha vida. Eu não vou deixar que o Marcelo chegue perto dele. Eu não vou deixar que ele o machuque. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a gente fique junto, que a gente seja uma família e que a gente tenha a vida que a gente merece. Uma vida de paz, de amor e de segurança. Obrigado por lerem. Obrigado pelo apoio. E por favor, mandem energias positivas. Orem por nós. Torçam por nós, porque a gente precisa. A gente precisa muito. E eu espero poder voltar aqui em breve com boas notícias. Com a notícia de que o Marcelo foi preso, de que eu mantive a guarda do Caio e de que a gente finalmente está seguro.